A filosofia da história e a compreensão do passado. A filosofia da história é uma disciplina que se dedica à análise e compreensão do passado humano. Trata-se de uma reflexão sobre a natureza da história, sua importância para a compreensão do presente e as formas pelas quais ela é construída e interpretada. Essa área da filosofia busca responder questões como: qual é o sentido da história? Ela tem um propósito ou finalidade? O que podemos aprender com o passado? Uma das principais questões abordadas pela filosofia da história é a relação entre o passado e o presente. Afinal, como podemos compreender o presente sem conhecer a história? A história nos ajuda a entender as raízes de nossas sociedades, culturas e instituições. Ela nos permite compreender como as coisas mudaram e se desenvolveram ao longo do tempo, e como os eventos do passado influenciam o presente. No entanto, a história não é simplesmente uma narrativa de fatos e eventos. Ela é construída através da seleção e interpretação de informações, e está sujeita a diferentes perspectivas e interesses. Isso significa que a compreensão do passado é sempre uma construção subjetiva e incompleta, e que diferentes visões da história podem coexistir e se confrontar. Além disso, a filosofia da história também se preocupa com o papel do indivíduo na história. Até que ponto as ações dos indivíduos influenciam o curso da história? Será que há um destino ou propósito predefinido para a humanidade, ou a história é aberta e contingente? Essas questões são importantes para entendermos a relação entre a liberdade individual e o determinismo histórico. Outra questão relevante para a filosofia da história é o papel da memória. Como a memória individual e coletiva afeta nossa compreensão do passado? Como as lembranças e os esquecimentos moldam a identidade e a cultura de um povo? Essas são questões importantes para a construção de uma história mais inclusiva e representativa, que leve em conta as perspectivas e experiências de diferentes grupos sociais. Por fim, a filosofia da história nos ajuda a refletir sobre o sentido da nossa própria existência. Ao nos colocarmos no contexto mais amplo da história humana, podemos encontrar significado e propósito em nossas próprias vidas. A história nos lembra que somos parte de algo maior do que nós mesmos, e que nossas ações têm consequências que se estendem além do nosso tempo e espaço. Em resumo, a filosofia da história é uma disciplina fundamental para a compreensão do passado e do presente humano. Ela nos ajuda a refletir sobre a natureza da história, a relação entre o passado e o presente, o papel do indivíduo e da memória, e o sentido da nossa própria existência. Ao estudar a história de forma crítica e reflexiva, podemos aprender com o passado e construir um futuro mais justo e humano.